Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso convidado. Pede para participar aí, Zé. Eu acho que é nesse botãozinho que tem do lado aqui dos comentários. Tem uma interrogaçãozinha. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui. Ah, vou colocar você aí, Zé. Coloquei. Aceita aí. Ó, tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo? Quer ficar de lado? Quer ficar E de lado? agora Vamos virar melhorou? de lado aí. Ficou de lado. Vamos, É vamos porque de meu lado telefone tá então. carregando, cara. E agora? Ah, tranquilo. Calma aí, calma aí. Aí, voltou. Você tá me vendo aí? Tô vendo. Legal. Vamos ver se eu consigo chamar um monte de gente aqui pra chamar minha mãe, né? Minha mãe é. Ela vai até mandar aplauso. Então, rapaz. Como é que tá, Zé? Tudo bem? Conta pro pessoal um pouquinho aí do que você faz, da onde que a gente se conhece, como que você chegou até aqui, né? Até aí. Maravilha. Bom, vamos lá. Vou falar rapidamente e aí tu vai me ajudando aí. Meu nome é José Brasil, eu sou engenheiro de alimentos, né? Formado na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Conheço o Augusto aí já de outras épocas, aí já são quase 20 anos, né? Se a gente for parar para pensar, é bastante já há tempo. Eu estudava, né, na época de faculdade, a gente fez muitos eventos juntos, aí a Semarlins, os Eniales e Semana Acadêmica, né, de Rio Preto, enfim, tiveram vários eventos e a gente acabou fazendo uma amizade que depois perdurou aí pro mercado de trabalho, né? Cada um seguindo seu rumo. E eu acabei vindo morar aqui em São Paulo também e a gente manteve o contato, ficou próximo, sempre se encontra em feira e mantém essa relação já há bastante tempo. Então, aquilo que eu falei, eu sou engenheiro de alimentos, comecei lá no Sul na indústria de bebidas, de vinhos e conhaque, enfim. Depois tive alguns anos na indústria de ingredientes, aí minha entrada na indústria de ingredientes foi através da Alvebra, né? Com ingredientes de soja, uma empresa muito tradicional de soja lá no Sul. Trabalhei lá durante pouco mais de 4 anos e aí recebi um convite para vir trabalhar aqui em São Paulo, numa casa de aromas, né? Na IFF, na área de aplicação, né? Então, na área de desenvolvimento, na área técnica. Com aromas na área de bebidas. Né? Eu era responsável pelo laboratório de bebidas. E aí, desde lá, não saí mais das casas de aroma, já mudei aí, estou na terceira casa de aroma. Passei por Firmenich e agora estou na Simrise. A Simrise é uma indústria de aromas de origem europeia, né? A sede fica na Alemanha. Ela é a união de duas empresas muito antigas, né? A origem da Sennheiser é 1874, com a síntese da baunilha, né? Os fundadores da Sennheiser que fizeram a síntese do aroma de baunilha, né? Da vanilina, que hoje é muito utilizado, muito conhecido aí na indústria de alimentos. Em 1874 eles fizeram a síntese através de casca de acácia, né? Foi a primeira síntese e aí depois vieram diversas outras, né, fontes aí, mas a original com casca de acácia lá na cidade de Holzminden, na Alemanha. E desde lá a gente vem trabalhando com aromas, especialmente em baunilhas, obviamente. E em 2003 teve a fusão então da Harman e Harman, para quem é mais antigo talvez possa lembrar, e da Dragol. Essas duas empresas de aromas bastante antigas se fundiram em 2003, formaram a Simrise, que é essa empresa multinacional aí que tem atuação em mais de 100 países ao redor do mundo e está presente aqui no Brasil com uma fábrica em Sorocaba, né?
e a gente produz aromas aí para as maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil, que vão desde as mais conhecidas, né, até algumas que não, né, são regionalmente conhecidas, e a gente fornece aí os sabores que na grande verdade são um dos principais atributos, né, de um produto alimentício, né, ou uma bebida, porque se o consumidor não aprecia o produto não tem recompra, não tem giro, né? Então, a questão da saborização é fundamental aí nos produtos alimentícios. Hoje eu trabalho na área comercial, né? Comecei então na área técnica, mas já fazem aí 12 anos, quase 12 anos que eu atuo na área comercial. Faço, né, um trabalho de venda técnica, vamos dizer assim, dando todo o suporte e ajudando os clientes a desenvolver produtos, a desenvolver soluções para essa indústria. O que Acho é que de esse forma trabalho aí, resumida. Zé, de vendas técnicas? O que é esse trabalho? Conta pra gente. Então, boa O que tem que pergunta. fazer? O que tem que fazer um vendedor técnico? O vendedor técnico, na verdade, ajuda a identificar, né, as oportunidades do cliente e a materializar tecnicamente aquilo que ele tá, né, encontrando problema ou está pedindo. Em verdade, uma venda técnica de aroma, né, a gente acaba fazendo desde a parte de identificação da oportunidade, né, aí a gente traz essa oportunidade para os laboratórios e aí desenvolve os aromas, né, desenvolve o sabor de acordo com a necessidade, né, do cliente. Pode ser um sabor tradicional de morango, de baunilha, de chocolate, mas também pode ser soluções tecnológicas de percepção de sabor, né? Como aí as modulações que a gente chama na indústria, que é a parte de redução de sal, redução de açúcar, né? Redução de gordura, onde através de aromatizantes a gente, vamos dizer assim, a gente engana as papilas gustativas, né? Através de outras fontes. A gente tem a mesma percepção, por exemplo, de gordura, mas sem necessariamente que aquela molécula seja gordura. Ou, da mesma forma, o açúcar e também o sal, né? Então, a gente faz uma conexão, né, com os receptores gustativos aí, referentes à gordura, a açúcar, né, e a sal, que são, imagino que todo mundo sabe, né, os gostos básicos, que são aí 5 ou 6, que existe uma Conta pra discussão. gente aí, Zé. Às vezes o pessoal não tá ligado ainda nesses sabores aí. Sal, né, salgado, doce, né, açúcar, umami, ácido e amargo. São 5. E aí tem a discussão, agora eu esqueci o nome técnico, do sexto gosto, né? Que existe uma discussão aí uma sexta sensação de que essa pesquisa de análise sensorial vem trabalhando nesse sentido, com outras percepções. Mas basicamente esses 5 gostos básicos são os que a gente percebe e a gente trabalha, né, na direção de fazer a substituição, né, ou dar essa percepção gustativa de sal, de açúcar ou de gordura, e sem que tenha necessariamente a questão calórica e a questão de produto propriamente dito. Então, por exemplo, estou desenvolvendo um produto lá, que agora está na moda essa questão de plant-based, né? Eu consigo fazer uma bebida que tenha a sensação de leite, da gordura do creme de leite, por exemplo, através de um aroma. Exatamente. Eu posso aqui dar um exemplo de um produto de mercado que é bem fácil de perceber isso. Tem um produto que chegou no mercado brasileiro recentemente, chama Not Milk, né? De uma empresa chilena é uma startup chilena que vem fazendo um sucesso aí, ela vem crescendo de forma muito acelerada, né, nos mercados aqui da América Latina e vai expandindo para o mundo. E basicamente esse produto é um produto à base de proteína de ervilha e gordura de coco, e ele tem sabor muito próximo ao leite. O que confere esse sabor muito próximo ao leite tem inclusive essa questão de creme de leite, essa cremosidade, né? O cheiro, ele vai muito próximo ao leite de vaca, né? O leite que a gente tradicionalmente conhece.
ele vai muito nessa direção e só é possível hoje a gente chegar a um produto deles através de aromatização de tecnologias que deem essa sensação. Então, se vocês tiverem a oportunidade de provar esse produto no mercado, vocês vão perceber que é um produto que tem, né, sabor muito próximo ao leite, mesmo tendo só proteínas e gorduras de origem vegetal, né, ingredientes de origem vegetal. Então, essa talvez seja uma forma de exemplificar. A gente tem outras formas de exemplificar, que são produtos plant-based que também estão chegando no mercado aí, os carnes, né? Os carnes, vamos dizer assim, o meatless, né? Que são produtos também que têm sabor muito próximo à carne, ao frango, né? A porco e peixes, enfim. Hoje a gente consegue texturas muito similares através de outras tecnologias de extrusão, por exemplo. E a gente consegue dar esse sabor muito próximo a, vamos dizer, uma carne bovina, uma carne de frango, através de tecnologias de aromatização que permitem aí dar essa percepção de frango. E aí aqui uma coisa muito interessante, que é o grande desafio da indústria nesse sentido. A gente precisa dar o sabor de frango sem que contenha matérias-primas de origem animal. Esse é um grande desafio. A indústria de aromas é uma indústria química, né? Então a gente consegue isso através de sínteses químicas, né? Através de química pura, onde a gente identifica, então, basicamente, a gente identifica os compostos, né, químicos que são responsáveis por dar o sabor de frango, né, numa carne de frango, quando ela por exemplo, grelhada ou assada, enfim, nas diferentes formas de preparo, a gente consegue identificar essa molécula que é responsável por sabor específico e consegue aí obter ela de fontes não animais, vamos dizer assim. A gente faz a síntese a partir, por exemplo, de moléculas, algumas que são derivadas do petróleo. Então, assim, na verdade, a gente precisa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma molécula de nitrogênio, né? Ou do próprio carbono. Então, assim, a gente busca uma fonte de carbono de origem vegetal e transforma ela, né? Vai fazendo a conformação até que a molécula atinge a conformação química que a gente deseja para ser responsável a conferir aquele sabor específico. Então, vê que essa é uma indústria basicamente química, mas aplicada à questão alimentícia e de bebidas, onde ela precisa também cumprir, fora toda essa questão de indústria química e todas as exigências, ela precisa ser adequada para estar sendo ingerida, por exemplo. Então, a gente faz todos os testes de segurança, né? Todos os testes pertinentes para que ele possa ser utilizado e ser ingerido. Então, Legal. eu acho que de forma resumida... Resumida, né? Exato. É um mundo, eu brinco que eu entrei nesse mundo aí fazem 13 anos, e é um mundo que, às vezes, a gente não imagina a complexidade, né? Que é um mundo que combina desde a química fina, né? Da parte de química pura, de síntese e de reações, enfim, até a utilização num alimento em si que vai conferir sabor, um sabor característico e vai ser consumido pelo consumidor e admirado e apreciado, né? E saboreado. Então, tem muito know-how, muito conhecimento e muita história aí, até que o sabor chegue no alimento na prateleira do mercado. Mas você tinha comentado que até as 14h15, Isso. deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. A gente está 2 horas agora, entrou bastante gente, só para apresentar o José Cândido Brasil, né? Nosso engenheiro de alimentos aí, formado na... Não esqueci, Zé, onde você se formou. Na Unicinos. Unicinos. Formado na Unicinos, com mais de 20 anos aí de experiência na indústria de alimentos, hoje trabalhando com aromas, trabalha na Simrise. Quem precisar de aromas, faz o quê, Zé? Liga para você e fala, eu quero aroma. Me manda um direct aí no WhatsApp que eu já passo meu telefone e a gente conversa. Não tem problema nenhum. Pessoal, pode fazer pergunta. A gente tem 15 pessoas assistindo a gente, Zé. Não precisa ficar nervoso, tá? É um pouquinho só de pessoal. O Gabriel fez uma pergunta aqui: se o processo de criação de aromatizantes é simples. Eu posso responder aqui que sim e posso responder que não. Na verdade, depende, né?
o processo de criação de aromas nos dias de hoje já está muito mais de conhecimento, é um conhecimento, né? As casas de aromas já, como eu falei, a Sennheiser surgiu em 1874, então são 150 anos de história, né? Então a gente já tem muito know-how nesse sentido, mas basicamente o processo de criação de aromas ele utiliza desde da parte analítica, né? Então da identificação de compostos químicos aromáticos né? Através de análises químicas, cromatografia, né? Através de análise de acidez, de conteúdo de açúcar em uma bebida, por exemplo, até a questão de identificação dos sabores no alimento referência, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Por exemplo, um aroma de laranja, ele pode ter 1000 variantes, né? Então, na verdade, ter todo esse conhecimento e saber que a laranja Bahia é uma laranja mais doce, ou saber que a laranja Lima tem uma característica, né, em outro viés, é um processo que demanda um conhecimento prévio muito alto, né, e muito grande. Mas o processo de criação, depois que já se constrói esse banco de dados gigante que as indústrias de aromas já possuem, ele é um processo que tem uma complexidade média, vamos dizer assim, né? Então, assim, um dos primeiros passos é a identificação de um sabor referência. E aí depois o aromista trabalha desenvolvendo, né, adicionando as notas, né, os ingredientes químicos aí, né, ou extratos, ou produtos, né, de origem, podendo ser... aqui eu acho que vale um parênteses, porque para mim isso é muito, muito usual, mas eu queria, né, compartilhar com vocês. Os aromas, existem 3 grandes famílias na legislação aqui no Brasil, né? O aroma natural, o aroma natural idêntico, que é aromatizante sintético idêntico ao natural, e o aroma artificial. Onde basicamente eles diferem, né? Então vou dar uma diferença, vou fazer a diferenciação de forma resumida. O aroma natural é aquele aroma que só utiliza de ingredientes naturais e através de processos de processos físicos. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, no aroma natural? A gente pega um um óleo de laranja, concentra ele muitas vezes, tira alguns compostos, né, faz a remoção de alguns compostos que são indesejáveis, ou, por exemplo, os terpenos, que podem causar oxidação né, no produto mais para frente. E a gente bota dentro do aroma somente as moléculas que interessam, mas são todas moléculas de origem natural e são também todas moléculas que são obtidas através de métodos físicos, basicamente, né? Quando a gente vai para o aromatizante sintético idêntico ao natural, ele tem a mesma composição química do natural, né? Então a gente faz chega esse mesmo sabor, vamos dizer assim, só que a fonte dele pode ser sintética ou pode ser através de, né, reações e sínteses químicas que a gente busque de outras fontes que não a fonte natural, ou que não a fonte da própria fruta. Então, se a gente tem uma fonte de carbono, por exemplo, mais competitiva, e que através de reações químicas e de síntese a gente consiga obter a mesma molécula, obviamente que a gente vai trabalhar muito nisso, porque a gente, daqui a alguns anos, vai chegar a 20 bilhões de habitantes no mundo, e se a gente não tiver essa questão de escala, vai ser impossível alimentar toda a população do mundo. Aqui eu não quero também entrar na discussão ideológica, né, de fome no mundo. O que eu posso garantir para vocês é que hoje a gente tem tecnologia suficiente para alimentar todo mundo. Talvez essa questão de alimentação ela esteja, mais uma vez, como várias outras coisas, sendo distribuída de forma desigual, né? Então, a gente usa essas tecnologias a nosso favor para poder melhorar e poder desenvolver a indústria de aromas. Então, só para não fugir do ponto inicial, então, os aromas sintéticos idênticos a naturais têm a mesma composição química do natural, mas obtido através de fonte sintética. E o artificial, ele não tem, né, ele é uma molécula completamente diferente de tudo que a gente encontra na natureza, né? Então, ele é uma sensação que, às vezes, né, muitas vezes é apreciada, por exemplo, um aroma de energético, que é um exemplo muito comum, mas não é uma natural. molécula que não é encontrada na natureza.
Então, Estipulou-se que aquela são essas. molécula é o sabor de. Em alguns É, casos é até interessante. Ele tem um sabor do natural, mas como a molécula não tem o mesmo sabor, né? Não tem a mesma composição, vamos dizer assim, às vezes tem um nitrogênio, ou tem algum composto no meio, ele acaba sendo considerado artificial, né? Então, assim, o que eu queria deixar de recado aqui para quem está começando né, na indústria e às vezes tem algum preconceito com a questão de aromatizante, o que eu posso dizer para vocês é que é uma indústria extremamente segura e para quem, como todo engenheiro de alimentos, tem a química a seu favor, vamos dizer assim, né, ou utiliza da química para o bem das pessoas, os aromatizantes sintéticos idênticos ao natural nada mais são que uma forma de obter sabores, né, diferenciados e com a mesma composição química do original, só que de uma fonte mais competitiva. E aí a gente entra, né, mais uma vez na questão de competitividade de custo, né, alimentar toda essa população, disponibilidade de recurso, porque hoje, por exemplo, se a gente fosse aromatizar todos os produtos alimentícios e todas as bebidas do mundo com aromas naturais, a gente não teria recursos na natureza suficientes para tal. Então, na verdade, é um grande desafio aí a gente combinar, né, esses dois pontos aí, principalmente na questão dos sintéticos e dos naturais, né? legal. O Gabriel também fez outra pergunta aqui, ó, que qual é o maior desafio da área? O maior desafio na área, eu posso falar que alguns plant-based é um grande desafio, né? Porque a gente dá essa sensação de um produto de origem animal para um produto que só tem proteínas e compõe gorduras, e, né? De origem vegetal é um grande desafio a gente fazer essa recomposição de sabor. Outro grande desafio da indústria está relacionado à questão dos naturais e da saudabilidade. Aqui são dois capítulos que eu poderia ficar falando aqui durante 2 horas. Vou ser específico, então, em relação à questão da saudabilidade. Volta na questão ali dos redutores, né, de açúcar e de gordura. Prover alimentos que tenham o sabor tão indulgente quanto um produto que tenha gordura, que dá sabor para a vida, né, que tenha a quantidade de proteínas e que ao mesmo tempo tenha o sabor desses compostos. Então, assim, essa questão da saudabilidade, reduzir gordura, açúcar e sal, que são os três grandes pilares, né, da questão da saudabilidade nos dias de hoje, é o grande desafio da indústria de aromas. Então, a gente vem trabalhando em muita síntese, identificando quais os compostos que podem dar, por exemplo, um grande desafio na redução de açúcar. Hoje, com a tecnologia de edulcorantes, né, com a disponibilidade de diferentes edulcorantes que a gente chega num dulçor muito próximo, né, uma curva de dulçor muito próxima do açúcar, mas a gente faz a recomposição, por exemplo, do corpo, né? Porque o açúcar ele não dá só dulçor, ele dá aquela sensação de Peso, preenchimento né? da boca, Uhum. né? O aroma, um produto com alto teor de açúcar, o gosto, né? Aquele retrogosto tende a ficar na boca por mais tempo. E a gente, através da tecnologia de aromas, acaba fazendo essa recomposição. No outro lado, né, para não me estender muito, e a gente pode falar disso num outro momento, mas tem a questão dos naturais, né? A gente faz um trabalho muito forte na questão de verticalização da cadeia para que a gente possa oferecer aromas naturais e soluções naturais. Por exemplo, a Sennheiser tem um trabalho em Madagascar, que é o maior produtor de fava de baunilha do mundo, né? Um processo de verticalização e de incentivo ao cultivo, né, dessa especiaria que é apreciada no mundo inteiro. Então, assim, a questão dos naturais é um grande desafio para que a gente possa estar disponibilizando aí aromas naturais de forma sustentável, né? Então, assim, preocupados, obviamente, com a questão econômica, com a questão de oferecer produtos deliciosos, mas também preocupado que a gente possa oferecer esses mesmos produtos por mais 20, 50, 200 anos, né? Então, esse é também um dos grandes desafios da nossa indústria. Isso é legal. A gente tem mais 4 minutos aí. O pessoal que entrou depois, Zé Brasil, nosso engenheiro de alimentos aí de 2.000 anos atrás.
Se formou quando, Zé? Eu formei em 2005, mas eu demorei 2005. bastante, né? Eu entrei em 98. Ah, 98. Então o Zé já está aí na indústria há muito tempo. Quem quiser, segue ele aí, dá uma seguida. Ele é um cara super acessível, ele atende muito bem, trabalha com os aromas da Sunrise, mas tem muita experiência na indústria mesmo. Então, nesses últimos 4 minutinhos aí, Zé, se você quiser deixar. Tem muita gente que está entrando na indústria agora, ou está estudando, ou está buscando informação de como entrar na indústria, como que você sugeriria para essas pessoas que querem entrar aí numa indústria, por exemplo, a Sunrise, que de alimentos eu sei que é uma das indústrias que mais tem dinheiro, né, no nosso setor, é a indústria de aromas, né? E Ó, você, tô até vendo o Augusto trabalhou aqui com a gente durante um tempo, entrou aí, o Augustinho. O Augustinho é um bom exemplo ele entrou aqui, trabalhou durante um ano com a gente e hoje ele trabalha em uma outra empresa de soluções para, né, para a indústria de alimentos. Eu fico muito contente em ver ele hoje atuando, né, e agora aqui nos acompanhando, porque ele foi um cara que foi direcionado, assim, eu participei da história dele, ajudei a direcionar ele, incluso fiz a indicação para que ele pudesse estar começando essa outra empresa onde ele está hoje, né? Então, acho muito bacana. Então, a porta de entrada para a indústria de aromas, que é, sem dúvida, uma das empresas mais glamurosas aí, né? Dos segmentos mais glamourosos da indústria de ingredientes para a indústria alimentícia e de bebidas, através de estágio, né? A gente pode aqui, a Sunrise tem um programa de seleção, né, de estagiários e também seleção de profissionais, né, depois de eventualmente formados. A gente, só para vocês terem uma ideia, como o engenheiro de alimentos tem espaço, na equipe comercial aqui, somos oito pessoas, dessas oito, seis são engenheiros de alimentos, né? Então, ver como o espaço pode ser preenchido por engenheiros de alimentos e na área comercial, né, que eu sempre brinco que a formação técnica nos ajuda muito e é muito mais fácil ensinar um técnico a ser comercial do que ensinar um comercial a ser técnico. exato. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa grande fortaleza e aí desenvolver algumas habilidades que são necessárias para vendas, mas que podem ser desenvolvidas, principalmente para quem passa por termodinâmica, por cálculo um, cálculo 2, isso aqui depois é fichinha. Beleza, já. Tentar manter o horário aí, né, que você pediu. A gente está 2h14. Não vi mais nenhuma pergunta aqui, só o Fernandes aqui, o Augusto Fernandes, falando que é um prazer trabalhar com o Zé Brasil. E se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser entrar em contato com o Zé, tá aí é só entrar, mandar um direct para eles. E eu acho que é isso, Zé. Muito obrigado por essa gentileza, né? Essa disposição de estar aí falando. Eu acho que para o primeiro BPF, né, o bate-papo Food, foi muito bem estreado. Um amigo aí de longa data, um profissional admirável, íntegro, que tem muita história para contar. E eu espero que a gente consiga fazer vários e vários outros bate-papos assim, bem tranquilo, bem leve e que tenha essa essência do que é a engenharia de alimentos, né? Uma troca de experiências genuína entre engenheiros de alimentos, né? Tentando um apoiar o outro e se ajudar. Ó, acabei de ver aqui outro grande amigo da área, esse já velho da área, o Murilo, que entrou aí. Grande amigo também. Hoje, infelizmente, trabalha na concorrência, mas a gente continua grandes amigos. E eu sempre digo que quem faz um bom trabalho tem espaço, né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa se preocupar é em ser íntegro, fazer um bom trabalho, porque às vezes, em algum momento, a gente acha que não vai ser reconhecido, mas o mercado reconhece. Então, isso né, um ciclo que muito óbvio, aliás, não quero usar clichê, mas quem faz as coisas certas e faz o bem, colhe o bem, né? A vida é uma roda
e acho que mesmo a gente sendo, né, concorrente aqui, a gente continua amigo, continuam querendo né, desejando o bem do outro e trabalhando, cada um fazendo o seu trabalho da melhor forma. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que isso é muito legal. E todo mundo Olha aí, cresce, ó, né? ainda tá dizendo que eu dou trabalho para ele, tá vendo? Tá vendendo mais que ele, né, Zé? Tô tentando, cara. Não sei se eu tô vendendo, mas tô tentando. Murilo, se quiser, ó, depois fica aí que a hora que o Zé sair, porque ele vai sair agora 2h15, se você quiser, fica aí que eu te chamo, você faz um merchan do seu também. Obrigado, Zé. Maravilha. Muito Obrigado, cara. obrigado, Um viu? abração. Obrigado de coração mesmo. Você é um Valeu, cara. parceiraço, Tudo de bom. te chamo de meu irmão e é porque você me ajuda. Muito, muito, muito. Obrigado. Cara, tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. Tudo de Valeu, um bom. abração. Abração para todo mundo. Tchau, tchau. É, pessoal, esse foi o primeiro BPF. Vamos chamar aqui o Murilo agora. O Zé citou o Murilo, vamos chamar o Murilo aqui. Como é que eu chamo o Murilo? Murilo. Aproveitar que a gente tem mais um tempinho. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem participando de mais esse BPF, né? Mais esse não, né? É o primeiro BPF que eu faço, eu acho que foi muito legal. O Zé é um parceiro de longa data aí. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o mercado de aromatizantes, entre em contato com ele, tem aí o Instagram, o arroba dele, e pede para conversar, pede uma amostra, pede uma dica, tá bom? Vamos ficar por aqui, o Murilo não está me atendendo. Ficamos assim até a próxima quinta-feira. Amanhã tem um vídeo novo que vai sair tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Fico muito feliz com a participação de vocês, os comentários. Tem sido muito gratificante fazer esse trabalho. E eu deixo aqui meu muito obrigado para vocês e vamos lá, né? Vamos para a próxima. Até amanhã. Um abração. Tchau, tchau.